Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, é uma alegria enorme nós irmos chegando na sua casa com esse programa, segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, até às 18h45, um pouco mais, um pouco menos que isso, nós estaremos juntos estudando, nós estamos sempre juntos estudando um trecho desta obra monumental que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Plantão do Evangelho no Lar tem o objetivo de levar esse estudo até você, de maneira a levar o conhecimento, mas não só o conhecimento, né? Conhecimento que liberta, que é aquilo que está em João, mas além do conhecimento, um momento para que nós possamos deixar um pouco de lado as preocupações, a correria do dia a dia e nos focarmos na espiritualidade e na boa nova do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Nós vamos pedindo licença, então, para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você esteja, nós vamos pedindo essa licença amiga para que, ao longo dos próximos 40 e poucos minutos, nós possamos estudar aí um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar, você que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, se não tem, é só baixar o PDF na internet, porque é um livro de domínio público, e hoje nós estaremos estudando Fora da Caridade Não Há Salvação, que é o capítulo 15. Nós vamos estudar lá o item 3, que é o de que precisa o espírito para ser salvo. Parábola do bom samaritano. E esta noite, nós, como sempre, tradicionalmente, nós temos aqui uma companheira ao nosso lado aqui, nos ajudando, né? A nossa querida Adriana. Boa noite, querida. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão conosco, aí participando dessa oportunidade do Evangelho, né? É um prazer estar aqui, porque eu mesmo gosto de fazer o Evangelho nesse horário e calhou de não ser um dia que eu faço, mas é um dia a mais aqui para estudar a doutrina e essa obra tão importante que é o Evangelho. É isso aí, é um dia a mais mesmo, um dia a mais de amor, um dia a mais de aprendizado, um dia a mais de Jesus em nossos corações, na nossa residência, né? Para que possamos ter no nosso ambiente residencial, né, Adriana? Um ambiente de um psiquismo renovado, de um psiquismo que nos convida a sermos pacifistas, colaboradores do planeta de regeneração, né? Ainda mais em períodos como este, né, que estamos sendo tão convocados a testarmos a nossa fé, a nossa resignação, paciência. Então, os lares que têm promovido esse encontro do Evangelho no Lar, com certeza estão tendo mais recursos, né, para poder lidar com essa experiência emocional, espiritual, energética, né, que está nos envolvendo aí. É isso mesmo. Bom, como sempre fazemos, nós começamos esse nosso encontro com o Cristo a partir de uma prece, de uma oração, né? Você pode fazer essa oração para a gente, Adriana? Posso. Então, eu convoco a todos que estão conosco, sintonizados pelas redes, da rede social, a internet, a TV, a rádio, que nessa sintonia do bem, nessa sintonia de amor, de paz, possamos elevar nosso pensamento ao alto, nos conectar com essa atmosfera de muita luz e muita paz, em que habitam sempre aqueles que comungam dos mesmos ideais cristãos. Peço ao bom Deus que nos assiste, que nos ama, que nos cuida, que envolva cada um de nós numa experiência significativa de aprendizado, de orientação espiritual, de interação dessa doutrina espiritual tão perfeita, tão bem elaborada, que só nos faz adentrar a um conhecimento maior, um conhecimento que nos liberta, um conhecimento que nos salva. E a palavra salvação aqui eu coloco como uma palavra que nos coloca em segurança do bem, em segurança acerca das questões que devemos empenhar em nossas vidas. Pai amado, olhar pelos nossos passos nesse instante, olhar pelos nossos pensamentos, para que eles possam direcionar-se ao mesmo intuito, que é de pensar, elaborar, compreender e amar.
E pedimos, Pai, que afaste de nós todas as dificuldades do dia, as experiências mais difíceis, para aquilo que tem nos tirado do nosso centro, para que nada disso seja nesse instante impeditivo do nosso grande aprendizado, das nossas oportunidades de refazimento, da nossa sintonia com o bem. Envolvidos, com certeza, a cada prece que realizamos estamos. Que este envolvimento se faça do início ao final do programa e que perdure em nossos lares durante toda esta noite, para que possamos acordar e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. E assim sendo, Pai, agradeço a oportunidade de aqui estarmos e peço que nos permita iniciar esse estudo da noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos dando início a esse estudo gostoso que fazemos segunda a sexta-feira, às 18 horas, no plantão do Evangelho no Lar, aqui, para você que chegou agora, olha lá, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 3, o de que precisa o Espírito para ser salvo, parábola do bom samaritano. E nós vamos estudar esse item 3. É muito significativo a parábola do bom samaritano para essa compreensão do que é a caridade, né, Adriana? É engraçado que ela é uma das primeiras parábolas que eu aprendi, né, que eu ouvi. Até então, todas as parábolas que eu conhecia eram parábolas infantis, parábolas de outra ordem. E quando entrou esta parábola, me chamou a atenção, porque eu imaginei mesmo aquele homem caído, né, na estrada, e pessoas passando ao seu redor, pessoas que teriam condição de ajudá-lo, de socorrê-lo, e ignoravam aquele homem caído que foi vítima de uma violência, né, de uma situação difícil. E, notoriamente, isso ocorre muito na nossa vida. Quantas vezes nós não passamos por pessoas caídas nas ruas, pessoas que estão ali num estado que claramente precisam de atenção, e ignoramos por simplesmente considerarmos que aquilo não é um problema nosso. E vem então, né, aquele que de alguma maneira teria pela época a determinação ou julgamento, que era um povo que estava fora dos conformes, né, que eram os samaritanos, eles não estavam seguindo, né, a questão religiosa na sua linha como as outras seguiam, eles até seguiam, mas da forma deles. E mostrou-se ali realmente muito mais envolvido com essa proposta realmente que Deus sempre esteve, né, realizando em nós. Socorre, não se importa quem é, né, dá o seu dinheiro para ajudar ali na manutenção desse socorro. E às vezes aqui quando a gente encontra alguém caído, eu lembro uma vez que tinha um rapaz que ele vinha andando na calçada, ele vinha com uma mochila muito bem arrumadinho, limpo, e de repente ele começa a ter um sintoma de convulsão, assim que ele definir, vai caindo lentamente num canto e vai ficando ali. Eu olhei aquela situação, atravessei a rua e fui até ele, né? E de fato ele não falava coisa com coisa, mas ele não tinha cheiro de nada, como se tivesse bebido nem nada, e ele estava apresentando um calor muito grande na cabeça. Então eu entendi que ele estava tendo algum processo realmente, ou podia ser glicêmico, né? Ou podia ser realmente uma convulsão. Mas as pessoas que começaram a passar ao meu lado, elas estavam reprovando a minha atenção ali ao rapaz, né? Porque eu realmente comecei a insistir para chamar uma ambulância, alguma coisa assim. E as pessoas, não, isso aí ele bebe, ele bebeu, mas ele estava com mochila limpo. É como se ele tivesse vindo de algum local, muito limpo, ou indo para algum local. E as pessoas começaram a já dar uma descrição, sem conhecer o rapaz, né, como se realmente aquele rapaz ele tivesse tido um motivo, ele causou alguma coisa para estar daquele jeito, então ele não merecia a nossa atenção. Eu segui meu instinto, eu realmente chamei lá, veio ali o bombeiro, né, socorrer, mas não foi uma, nem duas, nem três pessoas que passou e me reprovou por estar dando. Eu, como eu vi que ele tinha celular, documento, eu continuei sempre muito perto para evitar que alguém também tirasse, né, alguma coisa dele. Aí, realmente, o bombeiro veio, o bombeiro descreveu que era um quadro neurológico, algum quadro assim, e fez o socorro. Mas vê que as pessoas, elas tendem, né, a criar uma interpretação, elas dão até um corpo àquela justificativa de não ajudar os seus semelhantes, de não socorrer, e pronto, para elas é confortável
né, que elas não fizeram nada em favor daquela pessoa porque ele tem algum motivo para ser condenado, né? Então, nós julgamos muito nosso semelhante e deixamos de ser um bom samaritano porque nós nos sentimos mais confortáveis nessa posição de deve ter bebido, então não ajudo, não deve ter feito tal coisa, então não ajudo. Mas realmente o rapaz nem tinha nada, era realmente alguma coisa neurológica. Mas ver que essa parábola é importante, que ela nos remete realmente a uma análise, né, pessoal. Como que nós encaramos essa questão, né, do amor ao próximo, de socorrer o próximo, de ajudar o próximo, né, de ser realmente cristão ao nosso semelhante? Ela pede uma visão interna, né, de como a gente se coloca, né, se encontra aquele que está caído na estrada. Como que você faz, né? Então, realmente, foi uma das primeiras que eu tive conhecimento e nunca mais esqueci. A parábola, em linhas gerais, né, alguns religiosos da matriz judaico passam por aquele homem, né, que havia sido violentamente agredido graças a um assalto que havia experimentado, né? E os sacerdotes, ou melhor, sacerdotes, né, eles passam por ele e não lhe dão a mínima, né? E aí vem o samaritano, né? E o samaritano, naquela época, ele era à margem da sociedade, enfim, não era respeitado, né? Levava-se muito em consideração outras tantas pensamentos, comunidades judaicas, mas os samaritanos eram tidos assim como aquele público marginal, vai? Nós podemos aqui, até guardadas as devidas proporções, né, levar em consideração aqui, muitas vezes, o nosso preconceito para com quem tem cor diferente da nossa, para com quem vem de uma outra região do país que não é tão rico como a nossa, e nós costumamos ter esta visão de que aquela criatura não é uma criatura iluminada, vai por assim dizer, uma criatura respeitável da sociedade, né? E no caso em questão, os respeitáveis todos não dão a mínima, né, para o moribundo, né? E o samaritano é o cara que vem, pega ele, socorre, leva ele até uma estalagem, né, dá dinheiro para o estalajadeiro para que suprisse as necessidades daquela criatura e depois ainda volta para ver como é que tinha se dado a recuperação daquele moribundo, né? E assim, é muito importante a gente contextualizar essa história nos tempos atuais, né? Porque, evidente, nós vemos um monte de gente nas ruas, né? E nós temos duas atitudes para com esses nossos irmãos, né? Ou a atitude de ignorar, que é algo que é mais comum entre todos nós, ou a atitude de tentar acolher, enfim, ouvir aquela criatura. Você sabe, Adriana, eu tive uma ocasião, uma experiência muito interessante. Eu fui comprar umas peças de carro, e o rapaz estava fazendo o serviço, eu não tinha um troco para dar para ele, né? Então, precisei sair daquela mecânica e ir até um banco 24 horas. Isso era na região, para quem conhece, Zona Oeste, São Paulo, ali na Barra Funda, coisa e tal. E naquela região, é uma região onde muito comumente há ali a presença de prostitutas e de nossos irmãos travestis também, né? Então, é um mercado do sexo ali, né? E eu estava caminhando e tinha dois rapazes mendigos, né, sentados no chão, e uma moça muito bonita, muito sensual, sensualmente vestida, inclusive, né, deixando bem claro que ela era uma profissional do sexo, né? E eu passei, ela estava contando histórias para os dois, ouvindo as histórias dos dois, rindo com os dois, né? Numa proximidade enorme. E eu fui até o banco 24 horas. Quando eu voltei, ela ainda se encontrava ali, dando atenção àqueles dois irmãos nossos, né? E aí talvez muitos de nós façamos
né? O julgamento de mulher de vida fácil, né? Mas o fato é que, sendo fácil ou difícil a vida dela, ela estava tornando mais fácil a vida daqueles nossos dois irmãos, que muitas vezes nós, religiosos, passamos e olvidamos, deixamos para lá. Mas é importante também a gente, já vamos começar a ler o Evangelho, né? Mas nós já estamos no tema, né? Mas é importante nós também nos atinarmos que, se nós, especialmente no Brasil, que moramos em cidades grandes, né, ficarmos dando atenção o tempo inteiro aos nossos irmãos que estão nessa situação, né, é algo absolutamente impensável, né? Agora, qual que é o papel que nos cabe em relação a estas criaturas, né? De alguma forma, nós estarmos ligados a entidades, a movimentos que possam acolher esses nossos irmãos, né? Essa é uma forma de que nós podemos dar atenção a eles, né? Diante do quadro que nós nos encontramos aqui. Mas, enfim, vamos dar início logo à nossa leitura do Evangelho. Hoje, mais uma vez, você que chegou agora, fora da caridade não há salvação, item 3. O de que precisa o Espírito para ser salvo, parábola do bom samaritano. E você que quiser participar, 0800 979 5011, 0800 979 5011 ou 11 2457 5011, 11 2457 5011. Você também pode participar através do WhatsApp 11 99643 3827, 11 99643 3827. E você também pode participar desse nosso programa através do facebook.com/TV Mundo Maior, como fez o Alerriço, a Lúcia Magalhães, melhor dizendo, ela que é de Mogi das Cruzes, a Miriam Heisman, a Janete Bento, de Paranaiguara, em Goiás, coisa boa, Francisco Severo, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Maristela Alves Farias, de Canoas, no Rio Grande do Sul, e mais um monte de gente boa que já está ligadinha ali no facebook.com/TV Mundo Maior. Então vamos logo, dando início à leitura do nosso Evangelho da noite, vamos lá no item 3 do capítulo 15. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso inimigo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. Né? Quando ele fala de o que dá ele próprio o exemplo, é a grande diferença, né, de Jesus para todos nós. Né? E nós falamos, somos bons de fala, conhecemos o Evangelho, mas praticar nem sempre. Né? A diferença do Cristo é que ele falava e ele fazia, né, Adriana? Interessante que eu estava aqui pensando, né? Quando a gente fala da caridade de Jesus, é claro que a caridade, hoje nós compreendemos que é uma palavra que une vários tipos de postura, de comportamento moral, mas você percebe que Jesus, onde ele pôde realizar a sua obra, o seu bem, ele não utilizou nada material, em nenhum momento. Né? Mesmo quando ele multiplicou pães e peixes, né? Que é assim que a interpretação que alguns segmentos dão, outros dão outro, um pouco diferente, mas pensa que ainda assim era algo que estava ali entre as pessoas, não que fosse dele.
Então, ele conseguia praticar essa caridade, que reúne benevolência, indulgência, justiça, sem nenhuma condição material. E as pessoas, elas têm muito essa ideia fixa, né, da caridade como um segmento material. Ela tem que existir, né? A caridade material tem que existir, tanto que o samaritano praticou ali também a caridade material. Mas, tanto que instituições que prestam um trabalho enorme, como André Luiz, ela depende dessa questão material para que realmente ela possa prestar a assistência que faz. Mas isso, para nós, para aqueles que esperam ter condições de praticar caridade, né, que esperam, a hora que eu tiver posses, eu ajudo, a hora que, né? Muitas pessoas têm essa ideia. Sem dúvida. Muitas pessoas têm essa ideia, uma ideia absolutamente errônea, né? Caridade não se resume à esmola, e não se resume a dar algo a alguém que está faltando, né? Caridade é algo muito mais abrangente do que isso. Quando nós perdoamos alguém, nós estamos sendo caridosos, né? Quando nós relevamos algo que nos desagrada, nós estamos sendo caridosos. Quando nós nos dedicamos a ensinar algo a alguém, estamos sendo caridosos. Então, o conceito de caridade, ele é muito mais amplo do que esta visão errônea que nós temos de que caridade é dar algo a alguém, é dar uma esmola, é dar um prato de comida. Isso também é caridade. Mas precisa ver como é que nós damos, né? Se a gente dá para se ver livre da criatura, é caridade. Pensemos, será que é caridade quando nós desembolsamos um dinheiro para ficar livre daquela criatura? Penso que não. Agora, a história que eu estava contando, né, da nossa irmã profissional, entre aspas, do sexo, né, dando atenção àqueles dois pobres coitados, né, os dois em farrapos, provavelmente um pouco alcoolizados, né? E ela lhe dando a maior atenção a eles, ouvindo-lhe os problemas. Então, ali estava em prática uma grande caridade, com um detalhe, né? Sem se preocupar com o que aqueles que estavam ao redor estariam pensando dela dar atenção para aquelas duas criaturas ou não, né? Mas o fato é que a lição ela é muito significativa quando ela nos apresenta esta dualidade entre criaturas que dizem seguir ao Cristo, né, e outras criaturas que não dizem seguir ao Cristo, mas seguem. Né? Porque, em verdade, muitos, aliás, está um trecho do Evangelho, né, os que dizem Senhor, Senhor, né? Muitos de nós temos Deus na ponta da língua, utilizamos imagens de Jesus, né? Falamos de Jesus o tempo inteiro, sabemos o Evangelho de cor, mas qual que é o uso que nós estamos dando a esta ferramenta que nos foi dada? É isso que será levado em consideração, né? E acho muito interessante quando a espiritualidade nos traz aqui, no início do estudo, deixa muito bem claro o que é a caridade, né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Então, a espiritualidade é muito claro em nos recomendar isso. Eu me lembro, inclusive, de uma fala de Francisco Cândido Xavier, que dizia que se a frase do Evangelho fosse fora do espiritismo não há salvação, ele não teria se tornado espírita. Porque o trecho evangélico do Evangelho segundo o Espiritismo que fala desta salvação é fora da caridade. É fora da caridade que não há salvação. Somos criaturas caridosas? Impossível. Em um planeta de provas e expiações, sermos caridosos o tempo inteiro é uma impossibilidade. Se fôssemos caridosos o tempo inteiro, nós aqui não estaríamos, né? Mas qual que é o nosso desafio? É buscar a constância dessa caridade no tempo que nos é permitido exercitá-la, né? Isso de tal forma a fazer a evolução dos nossos irmãos de caminhada e também a nossa própria evolução.
Bom, a nossa querida Adriana teve algum problema na internet, ela caiu, mas nós vamos seguindo aqui o nosso programa. Não, voltou, eu estou aqui já. Ah, voltou, não estava te vendo aqui, Adriana. Deu uma queda de energia aqui, mas já restaurou. Você caiu, mas não foi literalmente. O que caiu não. Foi a internet, né? Muito bem. Pô. Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que apenas figura, alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor compreenderem o que dizia, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. O que é muito interessante na parábola do bom samaritano, que, claro, como tudo que o Cristo nos traz, há muita informação nas entrelinhas, né? Mas, ao mesmo tempo que era uma civilização, ou melhor, éramos nós mesmos, mais infantes do que somos hoje, né? Mas, assim como éramos infantes e tínhamos dificuldade de compreender toda a completude da mensagem que o Cristo nos trazia, né? Ao mesmo tempo, ele é muito claro no final da parábola, quando ele pergunta, né? Quem foi o caridoso na situação? Foram os sacerdotes, né? Ou foi aquele que era julgado e discriminado pela sociedade, não é, Adriana? Exatamente. E esse trecho fala muito, né, de certos sentimentos que nos acompanham até os dias atuais, né, que ainda, como Emmanuel coloca, são as chagas, né, que nos acompanham, que é o orgulho e o egoísmo, ou a vaidade e o egoísmo, né? E Emmanuel coloca que em tudo que nós observarmos dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas atitudes, se formos analisar ao pé da letra, vamos encontrar pelo menos um pouco desses dois sentimentos envolvidos. Em tudo que é erro humano, tem um pouco de vaidade, orgulho e egoísmo. Então, nós vemos que, se ainda, né, foi citado 2000 anos atrás por Cristo, observando que nos acompanharia por tanto tempo e ainda é a nossa luta pessoal, né, para nos desvencilharmos disso tudo, a bem-aventurança que fala, bem-aventurados os humildes, né, porque eles herdarão, né, o reino do céu. Fica claro, né, que essa condição de nos tornarmos reconhecidos como realmente herdeiros dessa condição de estarmos em plenitude, equilíbrio, harmonia, precisa da humildade, né? A humildade realmente é não aquela humildade externa de palavras, de atitudes. Eu acredito que os sacerdotes da época eram pessoas que se colocavam humildemente, né, entre os outros, falavam de maneira branda, tinham toda uma postura, né, muito aceita pela sociedade, seguiam as leis, as normas religiosas no pé da letra, mas a prática real dela, né, aquela que precisa ser feita sem que ninguém saiba, mas que Deus tenha conhecimento, essa deixou de fazer, porque ali só Deus saberia. Se aquele sacerdote parasse, né, recolhesse ali aquele necessitado, era Deus e ele. E não precisa outra testemunha do bem maior do que, né, Deus. E muitas pessoas que pregam, né, essa questão da caridade, elas têm uma necessidade muito grande de que isso possa ser visto, né, de que isso possa ser reconhecido. Então, a humildade aí, ela acaba não existindo, né? Ela acaba deixando de acompanhar o que era o mais importante na lição, né? Outro dia eu li que, para quem ajuda, para quem nós ajudamos, a pessoa que recebe
a nossa ajuda, para ela é muito difícil esse momento de estar recebendo, estar necessitando. E que nós deveríamos entender, muitas vezes, as reações daqueles que nós ajudamos, né? De não reconhecer, de não entender, talvez até reagir muito mal, porque para quem ajuda é muito mais fácil, né? Mas para quem recebe é muito difícil, muitas vezes é humilhante. A gente nunca parou para se colocar nessa condição do outro que recebe. Então, a humildade, até na hora de você fazer um ato de socorro, de ajuda, de não expor a pessoa, porque às vezes você vai ajudar e você expõe, né? Você não está sendo humilde, você está fazendo propaganda daquela situação toda, né? Então, a humildade precisa ter muitos caminhos de simplicidade, de várias formas, ser justo. Então, para isso, você não pode, às vezes, expor as pessoas. Então, assim, eu vejo esse momento que ele fala da egoísmo, da vaidade, do orgulho, que realmente são sentimentos que são para se ter combate diário. Eu acredito que muitas encarnações nossas ainda farão parte de nossas atitudes. Nós estamos tão egoístas ainda. Nós temos exemplos de coisas passadas que nos acontecem muito. Aí está claro, por exemplo, o uso da máscara, né? Como agora estamos usando máscara. Quando teve a gripe espanhola, houve também uma revolta por parte de um grande número de pessoas que não queriam utilizar a máscara. Elas julgavam aquilo uma opressão, né? Então teve até uma revolta dos sem máscara. Passou aí 100 anos, nós estamos vendo várias pessoas ainda brigando, porque também tem que usar a máscara para preservar o seu semelhante. Então, nossa humildade, nosso orgulho, nossa vaidade ainda está aí. Tudo é da intenção também, né, Adriana? Às vezes, por exemplo, uma criatura vai doar sangue, né? E ela faz a selfie e coloca no Facebook. Ela tem dois objetivos, né? O objetivo 1 é dizer, olha como eu sou bonzinho, né? Ou o objetivo 2, gente, está precisando de sangue, vem doar também, né? Então, tudo é da intenção. E aí é que está o pulo do gato, por assim dizer, porque a intenção está aqui. Nós sabemos qual é a nossa intenção quando nós nos dedicamos a auxiliar alguém. Se é uma intenção egoística, né? Ou seja, vou fazer alguma coisa aqui para ter um retorno lá adiante, ou se é uma intenção altruística, né? De, olha, vamos nos reunir aqui para poder resolver a situação dos nossos irmãos que estão em sofrimento, né? Mas realmente é uma das passagens, a parábola do bom samaritano é uma das passagens mais bonitas, se bem que é meio difícil a gente dizer o que é mais bonito na vida do Cristo, né? Mas essa parábola, eu fico imaginando, Adriana, quando se deu, você estava falando do Sermão das Bem-aventuranças, né? Ou Sermão do Monte, como muitos chamam, eu fico imaginando hoje, 2000 anos depois, muitos de nós, especialmente aqueles que não têm um estudo aprofundado em obras como o Evangelho segundo o Espiritismo, não conseguem alcançar aquilo que se encontra na parábola, ou melhor, no Sermão do Monte. Não conseguem, né? Tamanha a profundidade, né, da mensagem que nos é apresentada. Eu fico imaginando há 2000 anos atrás, se muitos daqueles que estavam, disse que eram mais de 4.000, eram próximo de 4.000, é o que aponta os evangelhos, né? Se não era uma cara de paisagem, né? Eu fico me perguntando, será que aqueles 4.000 não estavam olhando para ele e dizendo assim, o que esse cara está falando? Mas nós não podemos nos esquecer também do hálito espiritual do Cristo que envolvia todas aquelas criaturas e marcava aquele acontecimento na vida deles, porque aqueles 4.000 são simplesmente não só testemunho ocular daquilo que aconteceu, mas foram eles também que passaram adiante esse que Gandhi, que não era cristão, reconhecia como um dos mais belos sermões de todos os tempos da humanidade, né? Eu imagino sim, você falou bem. Quando você falou da cara de paisagem, eu fiquei lembrando desse fator, desse hálito espiritual, e que mesmo não compreendendo, no sentido talvez mais
profundo da palavra, ficou claro que era uma mensagem de luz, né? Então, eu acredito que todos passavam aquilo sem ter muita sabedoria, mas porque tinham algo que receberam que era muito valioso, que tinham que passar à frente. Né? Então, eles entendiam o valor daquelas palavras, mas talvez não tivessem meios para dar tantas explicações ou significação pela simplicidade do povo. Porque tudo que é real, tudo que vem realmente com amor, ele frutifica, né? Ele fica, ele impressiona, né? Às vezes você vê uma pessoa muito simples, né? E ela tendo uma atitude como essa que você descreveu da moça de programa, ela estava tendo uma atitude tão sincera de dar uma atenção, dando tempo dela em prol daquelas pessoas, que registrou, né? Ficou claro que era algo bonito de se ver, algo bonito de se falar. E a mesma coisa, imagino, do Sermão do Monte ali, e Jesus falando realmente da humildade, da caridade, né? Da justiça, daqueles que sofrem. Então, acho que ele abraçou cada um ali na sua experiência pessoal. A gente fala que essa questão da caridade, né, eu comentei que Jesus não precisou de nenhum elemento material, né, que acaba quebrando, né, a desculpa de quem sempre fala que quando tiver eu ajudo, né, mostra bem claramente que o fato de nos importarmos com as pessoas realmente já é uma caridade. O fato de falarmos realmente com sinceridade, com amor e com humildade é a maior caridade realmente que muitas dessas pessoas recebem no seu dia a dia. Um sorriso, um abraço, uma palavra bem colocada de ânimo para o nosso irmão que está em sofrimento. Tudo isso é a caridade em ação, né? Olha, a nossa querida Inês Timóteo, ela diz assim: André e Adriana, esse evangelho de todo dia é uma grande caridade. Ou seja, a Inês Timóteo, ela deixou a bola quicando na área para eu chutar para o gol aqui, né? Do que eu estou falando? Dessa possibilidade que a Fundação Espírita André Luiz tem de permitir a cada um de nós exercermos também por intermédio do material a caridade. Né? Caridade, e já se falava, né? A frase é meio clichê, talvez até um pouco batida, né? Que a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a caridade da sua divulgação, mas é uma realidade absoluta, porque as pessoas, quando tomam conhecimento dessa doutrina libertadora, né? E propõem-se a se modificarem, naturalmente elas não só se modificam, mas elas modificam as criaturas que estão ao seu redor. Então, quando nós patrocinamos, né, formas de levar o conhecimento do Cristo para as outras criaturas, nós estamos fazendo uma grande caridade. Então, você que por acaso tiver um troquinho aí, puder dar uma força, se tiver trocão também, a Fundação aceita, viu? Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 11 2458 3214, 11 24 58 3214. Você também pode enviar um WhatsApp, né? 11 972 610272, 11 972 610272. Ou você pode acessar o FEAL, que é a sigla, né, de Fundação Espírita André Luiz, feal.colabore.org. Vamos agradecendo aqui alguns dos nossos irmãos que já se mostraram presentes e mandaram um WhatsApp para nós. A Durvalina de Itajaí, que está acompanhando o Evangelho. O Adriano Veiga, que é de Mongaguá, Baixada Santista, aqui no estado de São Paulo. Neuza Vaz vai dando o seu boa noite e nos trazendo a sua gratidão. Assim como a Nancy, ela que é de Uberaba, né, dizendo que está fazendo a parte dela compartilhando. Essa é uma outra forma de caridade. O bolso está curto, não dá para dar um troquinho para a Fundação Espírita André Luiz? Tem problema nenhum. Compartilha. Fala para as criaturas desse canal, porque a gente não imagina quando um simples compartilhar de um vídeo pode salvar uma vida, pode evitar um aborto, pode ser o começo da saída de uma criatura que se encontra em depressão profunda, né? Então, vamos compartilhar com muito orgulho, né? Nisso nós temos que aprender muito com os nossos irmãos protestantes, né, Adriana? Os evangélicos, porque eles enchem a boca para dizer o que são, a fé que ostentam e para fazer a boa publicidade desta fé, né? Também a Glaura
que é de Vacaria, né? Também mandou aqui o seu WhatsApp, dizendo, olha, acho difícil dizer o que é mais lindo dentro do Evangelho, mas a parábola do bom samaritano é a caridade segundo Paulo. É isso mesmo, ela está falando da carta aos Coríntios, capítulo 13, que é um belíssimo documento sobre o que é a caridade, né, Adriana? É um dos que eu mais gosto, até virou até um pouco música lá da Legião Urbana, né? Quem não gosta dessa passagem do Coríntios, capítulo 13? A gente fala assim, até que o Espiritismo ele trouxe, né, a versão católica de que fora da igreja, né, não há salvação, né? Aí colocamos aí muito bem expressado, fora da caridade não há salvação. Então, e eu vou dizer assim que nos tempos atuais, quando nós estudamos, já ficou bem claro que a caridade ela engloba tantos sentimentos de transformação, elevação e mudança, né? São todos aqueles que é benevolência, justiça, indulgência, aí vai tornando tantos esses sentimentos nobres, que eu falaria assim, que fora da caridade não há evolução. Então, vamos dizer assim, né? A palavra salvação a gente adaptou aí, porque era muito utilizada essa ideia de salvação, né? Mas o Espírito só veio realmente para evoluir, né? Então, se ele está em constante evolução e aprendizado, o caminho é esse, fora da caridade não há evolução. Ele é muito claro, inclusive, disso, né? Ele deixa isso bem claro, de que a caridade, quando ele fala que é o tesouro futuro, tentar achar aqui, mas tem um momento que o texto é muito explícito em mostrar que é na caridade é que nós evoluímos realmente, né? Bom, não vou achar agora porque é muita coisa, se eu achar eu volto a ler aqui. Mas sigamos aqui lendo mais um trechinho do nosso Evangelho. Ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da felicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre que se baseia o libelo? Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade? Se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada. E se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não. Pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Este trecho do Evangelho nos traz esta clareza, né, do exercício da caridade, não com palavras, mas do exercício da caridade com ação. Ou seja, não há aqui nenhum convite, nós vemos isso o tempo inteiro, se nós estudarmos todo o Evangelho, nós não veremos ali que o bom cristão é aquele que vai na igreja ou no centro espírita toda semana, é aquele que sabe de cor os capítulos e versículos da Bíblia, é aquele que sabe de cor as 1019 questões do Livro dos Espíritos. Não, isso não tem importância alguma se nós não nos utilizarmos deste ferramental todo, filosófico, científico e religioso que nos foi entregue para a evolução nossa, por intermédio da evolução dos nossos irmãos de caminhada, né, Adriana? E chegamos num período da nossa existência em que nós temos essa obrigação de buscar nossa evolução, mas fica evidente que nós não vamos conseguir dar passos mais largos se nós não ajudarmos nossos semelhantes a evoluir conosco. Então, de fato, até mesmo esses que se colocam nessa condição espiritual religiosa, né, de ter tanto conhecimento, tanta bagagem, ou mesmo há quantos anos eu faço parte disso tudo. Então, até essas nomenclaturas que são muito terrenas, né, isso não diz respeito realmente ao que é a proposta dessa evolução espiritual, que seria realmente uma caridade constante, né, nas nossas atitudes, palavras, ações, pensamentos,
a humildade, né, junto à caridade, como bem disse, que era assim que Jesus se apresentava. E não adianta nomenclaturas, postos, tempo de execução em tarefas, o que importa realmente é o que a gente produziu de melhor. E sem ajudarmos o nosso semelhante nessa evolução, é uma evolução egoísta nossa, né? Porque estamos apenas agindo sobre nós. E já chegou o momento de uma mudança, né? É o todo, cada pessoa importa. Acho que essa frase, sim, cada um importa, todos importam, né? Então, nós vamos começar a agir mais em favor uns dos outros, tirando um pouco o comodismo, eu estou no meu lugar de segurança, eu não saio daqui. Porque para fazer caridade, você muitas vezes tem que se expor, você tem que sair do seu conforto, você tem que criar situações que você não tinha antes na sua vida, até ficar mais cansado no seu dia a dia, porque isso vai exigir mais de você. Então, exige bastante, sim, mas é um trabalho meritório de um reconhecimento íntimo que a gente tem depois do serviço feito, né? E aí é só Deus que tem essa ciência sobre o que cada um, né? Que Deus olha mais a intenção, conforme você diz, do que o fato, né? Então, que tenha essa boa intenção em tudo que façamos pelo nosso semelhante. É isso aí. Eu fui atrás da origem da palavra caridade, né? E ela vem do latim de caritas, que significa afeto ou estima, melhor dizendo. Só que de outra forma, vem do latim, mas ela também é derivada, né, de uma outra palavra chamada caros, né? Que significa agradável ou querido. E a gente geralmente fala, né? Meu caro amigo, esta criatura me é muito cara, né? E este grande convite da caridade é que ela seja o mais amplo e universal possível. Não adianta nós sermos caridosos só com a nossa família, ou só com os nossos funcionários, ou só com aqueles que pensam igual a nós, né? Aliás, não adianta nem se nós formos caridosos com toda a humanidade, mas se nós não respeitarmos os recursos naturais, se nós não fizermos a separação do nosso lixo, vê como é difícil, né? Não é tão simples assim. Não é à toa que quando a gente lê O Homem de Bem, e eu faço esse grande convite a você que está nos acompanhando, vai ler lá o Homem de Bem. A gente vai lendo, não vai se identificando com aquilo, né? E aí, quando você acha que está tudo perdido, ele vem e fala assim, ó, essas não são todas os caracteres do homem de bem, tem outros. Só que aí ele vem e dá uma adoçada, né? Mas quem quer que seja, que esteja se esforçando para seguir nesse caminho, está no caminho certo, né? Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui estouradaços, o pessoal do Controle Mestre deve estar bravo comigo e com você, viu, Adriana? Então vamos lá fazer as nossas vibrações. Lembrando que esse é o momento em que nós temos totais condições de fornecer energia curativa, fluidos de amor para os nossos irmãos de humanidade que sofrem. E assim imaginamos nesse instante o ambiente em que nós nos encontramos, tomado de luz, de paz e de amor. O abraço espiritual do irmão querido que nos conhece, que enquanto nos abraça, também cuida que a igreja de nós espíritos, que é o nosso corpo, seja atendido nas suas necessidades. Jesus, Mestre querido, nós te pedimos por aqueles que coabitam conosco, que possam receber em seus corações e mentes este grande convite de busca pela paz e de exercício da caridade. Mestre querido, nós vibramos amor por aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, que nós sabemos que está passando por um momento difícil, de dor, de abandono, alguma doença, o desemprego, a falta do recurso material. Que este irmão seja acolhido agora, especialmente no seu psiquismo, para que tenha a razão da fé, a certeza de que alguma porta haverá de se abrir e seu tormento haverá de cessar. Mestre querido e amado, nós te pedimos
as melhores vibrações para os nossos irmãos e irmãs, trabalhadores da área da saúde. Nossa mais profunda gratidão a estes irmãos e irmãs que se expõem durante essa pandemia, mas se expõem através da caridade, de levar o consolo e a saúde aos seus irmãos de caminhada. E assim, nós agradecemos a Deus e a Jesus o pão evangélico dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Voou, hein, Adriana? Voou. Nossa, foi muito rápido ainda dessa queda de força, desculpa. Pois é. Muito boa noite para você, muito obrigado, Adriana. Obrigada, André. Obrigada a todos. Obrigado a você que nos acompanhou. Um grande beijo no seu coração. Espero que você tenha uma noite iluminada e nós voltamos a nos encontrar amanhã às 18 horas com o Plantão do Evangelho no Lar. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.